Vamos começar aqui nossa live, né? Falando um pouquinho sobre chocolate, sobre ovos de Páscoa. Estamos aqui com Estefânia, né? Que é aluna aqui do curso de gastronomia, né? Que vai estar aqui, fazendo parte aqui da nossa live de hoje. Pessoal, Juliano, né, acabou de falar, o coordenador do curso, nós vamos fazer uma prévia do que possivelmente vai vir um curso livre, né, no qual nós trabalharemos muito mais coisas, né. Qual a proposta de hoje? Trabalhar com chocolate puro, falar um pouquinho sobre derretimento, sobre temperagem e cuidados com o chocolate, que isso é indispensável, e também fazer um ovo recheado, tá super em alta, é recheado com caramelo, tá? Então, a nossa proposta é essa. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre chocolate. Eu já deixei aqui um chocolate derretido, tá? No qual nós vamos falar agora sobre os cuidados, né? Quais as formas que nós devemos utilizar para fazer o derretimento, quais os cuidados que nós precisamos ter, qual a diferença entre um chocolate e entre uma cobertura fracionada e as formas de manuseio. Então, vamos primeiramente entender. Esse aqui eu estou trabalhando com um chocolate puro, tá? Quando nós falamos de chocolate puro, nós estamos falando que existe uma legislação no nosso país que diz que para um produto ser chamado de puro, ele tem que ter 25% de sólido de cacau. O que isso significa? Massa de cacau, manteiga de cacau, no caso do chocolate branco, exclusivamente manteiga de cacau, né? E à medida que o percentual vai aumentando, né, para ficar mais pro teor amargo, vai aumentando os sólidos, né, no caso a massa. A particularidade é que quando nós falamos de um chocolate puro, é que nós temos que fazer um processo que nós chamamos de temperagem e que popularmente o pessoal chama o quê? De choque térmico, que nada mais é do que tirar o calor da manteiga de cacau para que haja cristalização. Pega o ovo para mim, por favor. Estefânia vai pegar ali um ovo que eu já comecei a fazer uma casca. Olha aqui. Esse daqui é um ovo de chocolate puro que eu fiz antes, né, da nossa live. Então, ó, ele tem brilho, né? Ele tá perfeito, que ele tá firme, tá? Aqui, ó, esse foi para refrigeração agora há pouco. Então, ele já tá prontinho para poder soltar. Olha que beleza da casca. Brilho, né? Por que ele tá assim? Porque ele teve um bom derretimento e uma boa têmpera, juntamente com uma cristalização. Então, nós conseguimos esse efeito de brilho, né, no nosso chocolate, tá certo? E existe também no mercado, pessoal, cobertura fracionada. A diferença da cobertura fracionada para o chocolate é que ele não tem manteiga de cacau. Como que funciona? Ele tem massa de cacau, em substituição à manteiga de cacau tem uma gordura que é dado o nome de fracionada. É uma gordura de cristalização rápida, na qual não necessita temperagem. É aquele produto que você derrete e já aplica na forma. Derreteu, misturou, põe na forma e leva para refrigeração, tá? Ele é um produto mais prático, tá bom? Como saber? Se você for na embalagem, no verso está escrito manteiga de cacau, tem que fazer temperagem. Aí vai vir escrito chocolate. Se você tiver uma embalagem que está escrito cobertura, sabor, chocolate ao leite, cobertura, sabor, chocolate meio amargo, é cobertura fracionada. E vocês poderão ver que no verso não tem manteiga de cacau, tá bom? Então, manteiga de cacau, gente, só cristaliza com 28 graus, tá? Quais os cuidados? Se eu tenho um bowl para poder fazer, né, eu vou fazer um derretimento, eu posso fazer no micro-ondas ou no banho-maria, mas os cuidados são, não posso ter alta temperatura, tá? E eu não posso ter também excesso de calor, né? Alta temperatura e umidade, ou é o excesso de calor. Então, se eu tiver um bowl que ele tem umidade, ele vai reverter o quê? Naquele chocolate que depois que ele estiver pronto, ele vai ter nuances esbranquiçados, que nós chamamos o quê? De sugar bloom, tá? É aquele chocolatinho que ficou esquecido na geladeira, que houve gotículas, alguma coisa interferiu na sua qualidade final, tá? Pegando carona nessa mancha, pode acontecer nesses períodos quentes, né? De vocês comprarem alguma barra de chocolate ou comprarem uma barra que está perfeita e deixá-la, por exemplo, no carro e andar para a cidade por algum motivo, e quando você abre, ela tem uma mancha esbranquiçada, né? Depois chegou em casa, cristalizou, depois de uma semana você vai abrir e ele tem uma mancha esbranquiçada. O que é isso? Chama-se
FAT Bloom, tá? Isso quer dizer que o seu chocolate derreteu, depois de um tempo que refrescou, ele cristalizou, só que migra para a superfície da barra a massa de cacau. Então, ele dá esse desprendimento. Posso utilizá-lo da mesma forma. Eu vou colocá-lo no micro-ondas ou no banho-maria, vou fazer o derretimento que ele não vai me dar problema depois, tá bom? Porque a gente tira todos os cristais e depois a gente faz o realinhamento na hora da têmpera ou na hora da cristalização, tá certo? Então, cuidados com umidade. Segundo, cuidado com calor, né? Não podemos nunca colocar o chocolate para fazer derretimento em água fervendo, tá? Eu vejo demais isso. Água fervendo, aí pega o bol e coloca numa assadeira grande e o que? Entra vapor, aí tem a umidade que tá ali, gotículas, às vezes até uma quantidade excessiva de água, tá bom? Então vai interferir negativamente no resultado final do seu produto, certo? Então a primeira coisa, para quem vai fazer um derretimento no banho-maria, vai colocar água em uma panela, tá? Vai fazer a medição para ver se dá certo, se o seu bol ele encaixa perfeitamente na boca da panela, ok? Feito isso, nós vamos fazer de que forma? Aquece a água, deu bolhas no fundo da panela, apagamos o fogo e colocamos a vasilha de chocolate. O que vai acontecer? A água está quente, consequentemente derrete o chocolate, tá bom? Outra forma, eu posso utilizar deixa eu só fazer uma ressalva antes de eu passar para o micro-ondas. Se eu estiver derretendo uma quantidade maior de chocolate, tá? O que eu posso fazer? Às vezes o meu chocolate não vai derreter com aquela temperatura. Eu retiro, aqueço novamente a água, apago e retorno, no caso, o chocolate. Nunca levar o chocolate com a panela diretamente ao fogo, ok? E lembrando, gente, quem está assistindo a live, tá? Pode perguntar, viu? Tendo dúvidas, vão perguntando aí, porque então o pessoal vai passando aqui pra gente as dúvidas de vocês. Perguntem que vamos enriquecer a nossa live cada vez mais. Derretimento no micro-ondas. Vamos sempre utilizar no micro-ondas a potência média, tá? Nós nunca utilizaremos potência 100%, que é o que ele vem ajustado de fábrica. Então, se eu tenho uma barra de 1 kg para mais, eu vou sempre usar de 1 em 1 minuto e vamos ajustar o micro-ondas à potência média. A cada finalização, nós temos que tirar, dar uma mexida, certo? E retornar o processo novamente colocando a potência, tá? Porque toda vez que a gente mexe no micro-ondas, né, finalizou aquele ciclo, automaticamente a potência vai para 100%, tá? Então, se eu tenho menos quantidade, 200, 300 gramas, porções de 20 a 30 segundos. Eu quero fazer só um pequeno detalhe, né? Um arabesco, escrever Feliz Páscoa. Eu vou derreter, por exemplo, 100 gramas. Eu vou colocar de 10 em 10 segundos, tá? É um trabalho de paciência, pessoal. Por quê? Se a gente trabalha com uma quantidade muito maior, ele é mais fácil de derreter do que uma quantidade menor. Mas tendo paciência, nós teremos um produto 100% de aproveitamento. Olha como está aqui, ó, lisinho, ó. Olha a fluidez que tem, né? Não tem grumos no meu chocolate. Justamente porque ele foi, né, devidamente derretido, tá certo? Então, isso que nós temos que observar para que tenhamos 100% de aproveitamento do nosso produto final, ok? Depois que o chocolate derrete, o ideal ele tem que atingir uma temperatura média entre 45 e 50 graus, tá? Então isso, mas eu vou só colocar um pouquinho de temperatura? Não, o chocolate precisa chegar a essa temperatura, tá? Porque todos os seus cristais vão perfeitamente serem dissolvidos com essa temperatura, tá bom? Então, chegou nessa temperatura, entre 45 e 50 graus, nós vamos abaixar para uma média de 28 graus, que é o que nós chamamos de temperagem. E se eu não fizer, o que vai acontecer? Por exemplo, nós temos essa casca que saiu da refrigeração agora. Olha como ela está linda. Perfeita, né? Feito com chocolate puro, com todos, né, as técnicas perfeitas, né, de derretimento e de temperagem. Mas se eu tivesse trabalhado com esse chocolate e não tivesse atingido a temperatura necessária, o que estaria acontecendo agora?
Como ele foi tirado da refrigeração há algum tempo, ele estaria o quê? Derretido nesse momento, ele já estaria começando a derreter. Depois de algumas horas, você deixou lá numa bancada, ele vai o quê? Voltar, ele cristaliza, porém ele fica poroso, ele fica esfarelando, ele fica um chocolate muito feio, tá? Então não há como trabalhar sem fazer esse processo. Outra questão, não posso misturar nada no meu chocolate, tá? Eu vou misturar, o pessoal, a gente vai observando os modismos, né? Hoje em dia eu tenho escutado o pessoal que coloca óleo de coco. Não coloco nada. Em momento algum, no modo de preparo da minha embalagem, vem explicando e falando que você tem que colocar algum tipo de gordura. Então, é só derreter e seguir esses passos que eu estou explicando, que não tem erro, tá bom? Outra questão, como é que nós vamos chegar a essa temperatura? Tirar de 45, 50 graus e abaixar para uma média de 28 graus. Eu vou passar aqui para vocês 3 processos, tá? Indução, imersão na água fria, que é o banho-maria, né, frio, invertido, e a tablagem, que é a técnica da pedra. Que muita gente fala assim, nossa, vou colocar na pedra, vai fazer sujeira, vai fazer bagunça. A Stefânia já participou, né, no módulo passado, e nós fizemos, né, a têmpera na pedra, e eles viram que não é bicho de 7 cabeças, né? Então, dá para poder fazer a têmpera na pedra, mas nós temos que ter o quê? Os utensílios de acordo para que isso funcione. Já vou mostrar para vocês quais. Vou falar primeiramente das 2 primeiras técnicas e depois a última a gente vem com a tablagem. Pessoal, derreti o meu chocolate. O que eu faço? Eu tiro do derretimento e coloco ele num recipiente com água fria. Não pode ter cubos de gelo e não pode ser água gelada, tá? Vamos pegar um dia que esteja um pouco mais quente, que você vai abrir a torneira e a água vai sair um pouco mais quente. Tudo bem, você pode colocar um pouco de água fria para resfriá-la, mas não para deixá-la gelada, tá bom? De vez em quando, aí põe lá, de vez em quando tira e mexe o nosso chocolate, tá certo? Para que nós vamos mexer? Para que a têmpera ela se dê de forma homogênea, ok? Então essa seria uma forma de temperagem. Mais uma observação, se você está trabalhando com uma quantidade maior de chocolate, o que pode acontecer? Aquele chocolate que você colocou dentro daquela água, ao invés daquela água, à medida que ela vai te dando calor, aquela água vai aquecendo, né? Então o que acontece? Às vezes aquela sua água, ela tá mais para derreter um chocolate do que para fazer temperagem. Então você faz a substituição, tá? Sempre deixando a água fria para conseguir fazer essa temperagem. Sim. Professora, a gente tem uma pergunta da Mariana Aparecida Ferreira, que é qual a melhor marca de chocolate para utilizar para fazer a chocolate? Tá. Eu trabalho com Harold, gente. Então, você tem Melkin, você tem cobertura pressionada top, né? Agora, vamos lá. Se vocês querem praticidade, vamos fazer vou fazer um outro parâmetro aqui de separação. Se você tem uma cobertura fracionada e você fala assim para mim, nós estávamos conversando isso antes da live, né? Cobertura fracionada é prática, tá certo? Chocolate, você tem que fazer o processo de temperagem, então tem que fazer todo esse processo que eu estou explicando, tá? Então, igual eu falei, eu trabalho com essa marca, porém, vocês precisam observar aqui dentro, né, do segmento o que vocês querem trabalhar. Se é uma cobertura ou um chocolate. Posso fazer ovo de Páscoa com uma cobertura fracionada? Sim. Né? Eu só não posso falar que é chocolate puro, porque ele está abaixo do chocolate, apesar de ser um produto de alta qualidade. Certo? Se tiverem dúvida, gente, vão perguntando. Segunda técnica, pessoal, indução. Tá? A técnica de indução ou adição significa o quê? Eu tenho uma porção de chocolate derretido, eu vou ter meia porção de chocolate cortado em pequenos pedacinhos, tá? Eu derreti meu chocolate, eu vou colocando aos poucos e mexendo. O que acontece? O que está quente derrete, consequentemente, ele retira o calor. Nunca coloquem de uma vez. Então, por exemplo, derreti 500 gramas, eu vou ter 250 cortado pequenininho, tá? Vá colocando aos poucos, tá? Até verificar a temperatura ideal, tá certo? E a última técnica, por favor, dá essa espátula amarela e a de bolo. Não,
É de Cabo Branco. Não a outra de baixo. Olha aqui, pessoal. Eu vou fazer aqui, no caso, a têmpera agora, que no caso vai ser, né, a tablagem ou a têmpera na pedra. A gente tem que usar, no caso, a pedra, tá? Ela tem que estar perfeitamente higienizada, limpa, seca. Não usem nada, nenhum tipo de superfície que tenha algum tipo de porosidade ou algum tipo de estrago, tá? Porque ali você pode contaminar o seu produto. Outra coisa, eu preciso desses 2 utensílios, uma espátula e uma espátula de bolo, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui só um pouquinho, só para vocês verem mesmo qual o processo, tá? Eu gosto muito de mostrar, gente, porque às vezes o pessoal fala assim para mim, nossa, mas eu não gostaria de mexer porque faz muita bagunça e tudo mais. Ó, esse meu chocolate já está praticamente no ponto de trabalhar. Então eu venho dispersando. Essa espátula que está aqui na minha mão esquerda, ela é auxiliar para quê? Para limpar essa espátula que está dispersando o chocolate e fazer de uma forma que a têmpera seja mais homogênea, ok? Ótimo. Deu temperatura, né? Que aqui com certeza já está. Eu estou fazendo aqui porque ela já tinha deixado bem próxima, né, da temperatura. E vamos lá. Vou pegar aqui, ó. Coloco. Olha lá, gente, que não tá sobrando nada, certo? Alguma dúvida aí, Mariana? Não? Olha, gente, me fala se teve algum desperdício. Deixa eu pegar aqui. Eu vou pegar... Vou só tirar aqui, gente. Você já mediu a temperatura? Agora eu vou fazer a medição da temperatura. Como ele já estava no ponto, o que acontece? Eu fiz só o ajuste, certo? Aí, quero mais um pedaço, por favor. Obrigada. Vamos lá observar aqui, obrigada. Qual técnica que você mais utiliza? Pois é, depende muito, do que eu vou fazer, certo? Se eu estiver trabalhando com mais pessoas, eu utilizo tablagem, tá? Se eu estiver trabalhando, no caso, sozinha, eu às vezes uso imersão na água fria, certo? A técnica de indução eu uso muito pouco. E a técnica de indução para ovo de Páscoa, para tudo que você for fazer barrinha, alguma coisa que seja maciço, ela é bem legal. Mas se você for fazer um bombom banhado, um pão de mel, ela já não é tão interessante, porque ela deixa o seu chocolate mais viscoso. Então, consequentemente, você vai ter uma perda, né? De mais ou menos 15% do rendimento, tá? Deixa eu dar falar uma coisa para vocês. Dá para vocês verem aqui? Nós temos uma temperatura de 25 graus. Lembra que eu falei 28 graus? Quando nós falamos de chocolate, existe uma curva. O que é essa curva? Nós saímos de uma média de 28 graus, 26, subimos para 45, 50, baixamos para uma média de 25, 26 graus e depois subimos para 28. Aí vocês vão falar, nossa, e agora? A gente fazendo essa curva, gente, a gente tem certeza de que o nosso chocolate vai ter a liberação das 6 moléculas que ele tem, tá? Então, é o meu conselho. Normalmente, quando a gente está numa aula, né, mais corrida e tudo mais, né, e que não é num segmento tão profissional, a gente às vezes não fala até da curva, mas ela ela dá mais resistência térmica ao nosso produto final, tá? Aí, o que vai acontecer? Por favor, Estefânia, 10 segundos no micro-ondas. Estefânia vai levar pra gente ali 10 segundos no micro-ondas, tá? Para poder fazer o quê? Ajustar os 28 graus que nós precisamos. Tá? Banho-maria.
Aí pega ali, e tem duas opções. Você pode fazer o banho-maria, ou então você pode deixar um pouquinho já do próprio chocolate, estando sem temperagem no bowl, mas é pouca quantidade. E depois você coloca e mistura, que ele ajuda a subir a temperatura. Quem não tem termômetro? Ótimo. Quem não tem termômetro, vai fazer da seguinte forma, tá? É uma técnica que a gente usava lá, né, já há muito tempo e funciona, tá? Pega um palitinho, tá? Um palitinho de dente, mergulha no chocolate e coloca aqui ou então abaixo dos lábios. Qual a sensação? Ó, se eu pegar um talher, nós estamos num ambiente que tá fresco. Eu encostar aqui ou encostar aqui, põe pra lá pra mim, por favor. Qual a sensação? De frio gelado. Quando eu coloco o chocolate, ele serve como parâmetro de comparação, tá? Aí vamos lá. Vou pegar um outro talher aqui. Persistiu a dúvida. Nossa, será que vai dar certo? Pega uma colher, mergulha ela no chocolate e leva para refrigeração. Ela vai cristalizar. Você tirou da refrigeração, ela permaneceu cristalizada, perfeito. Você tirou da refrigeração, ela derreteu, é porque não deu a temperatura. Isso aqui é legal para você não ter que arriscar, né? Porque aí você tá ali, você não precisa arriscar se vai dar certo ou não. Ok? Tem mais alguma dúvida aí? Não? Então vamos lá. Pessoal, o nosso chocolate já está na temperatura, né, ideal. Olha que legal. Tá vendo? Aí você vai falar assim, nossa, professora, você me falou 28, tá 28,9. Tá, mas vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar para vocês. Quem for usar termômetro, independente de ser esse tipo de termômetro ou um termômetro assim, que é de palito, o que vocês precisam observar? Nós temos que mexer e homogeneizar a temperatura do nosso chocolate, tá certo? Por quê? Eu pego aqui, esse meu bowl tá parado aqui, aí eu venho, saí, voltei, nossa, tá na temperatura que eu preciso. Aí depois você fala assim, não deu certo. Por que não deu certo? Porque as superfícies, os extremos estão frios, o meio está quente, tá certo? Então, nós temos que mexer para depois verificar a temperatura, tá certo? Seja ele com o termômetro de palito ou seja ele com o laser, certo? Quantas vezes forem necessárias eu aquecer meu chocolate, eu posso. Tá? Só que tem um porém, tem que fazer a temperagem, tá? Então não posso esquecer de retirar o calor quantas vezes forem necessárias, ok? Vamos lá. Agora, pessoal, vamos começar a fazer os nossos ovos. Nós vamos fazer aqui uma casca, tá? Eu vou rechear já deixei uma casca pronta, para a gente trabalhar com recheio de caramelo, tá? Esse recheio de caramelo, tá? Ele vai ser algo que vem aí depois a receita tudo passo a passo na nossa aula presencial, tá bom? Olha, uma questão facilitadora. Nós temos aqui uma forma que é de silicone, tá? Como que funciona? Aqui, gente, a casca já sai pronta. Olha aqui para vocês verem, ó. Tá? Aqui tá recheado já, mas a casca, ó, já sai prontinha. Você não precisa, nós passávamos alguns anos atrás camada, né, Stefânia? Camada sobre camada. Hoje não, hoje a gente já tem, no caso, a forma de silicone. Ela é composta de 3 partes e olha aqui que legal. Tá vendo que ele tem um risco? Nessa risquinha aqui, ó, toda a forma de silicone vai te mostrar a quantidade de chocolate que você vai colocar, tá certo? Então vamos lá. Vou colocar o chocolate. Completei aqui a risquinha. O que eu vou fazer? Eu vou bater. Deixa eu pegar esse daqui. Ó. Por que eu tenho que bater? Dá pra mostrar que tá cheio de bolinhas de ar? Tá? Então nós temos que tirar essas bolinhas de ar, certo? Isso daqui tá totalmente ligado à durabilidade.
tá certo? Porque se você tem alguma contaminação, mas você tem ar ali dentro, oxigênio, a proliferação se dá de forma mais rápida, tá? Então temos que bater. Ó, a forma de silicone, o que eu faço? Agora, ó, eu vou colocá-la, vou dar uma batidinha e vou apertar. O que acontece? Tem um degrau aqui, ó. Dá pra ver? Olha. Então, nós temos que completar. Nunca coloque menos do que pede e nem coloque mais. Às vezes acontece a gente colocar mais, mas ele vai ser expelido a quantidade a mais, tá? A menos não vai dar para fazer a casca, vai ficar uma casca anã, tá? Porque ela não vai conseguir complementar. Outra coisa, sempre dessa forma para refrigeração. Cadê aquela que nós já fizemos? Ah, vamos pegar aqui. Eu quero mostrar para vocês, gente, quanto tempo, né? Às vezes o pessoal pergunta assim, quanto tempo o nosso chocolate fica sob refrigeração? Eu não vou falar para vocês. Quanto tempo gasta para temperagem? Então, tem coisas que não existem resposta no chocolate. É um trabalho de observação, e que é o caso. Olha a diferença. Tá? Opaca, desmoldou. Essa daqui tá grudada. Tá certo? Então, à medida que for dando ponto, ele vai desmoldando. Põe no de cá. Ó. Tá opaco. Ok? Então, vamos lá. Como que funciona? Ó, vou pegar, vou tirar o silicone. Dá pra mim esse caramelo aqui, fazendo favor. Agora nós vamos fazer, obrigada, e uma colher. Pode ser essa pequenininha, tá vendo? Isso. Ai, obrigada. Olha aqui, pessoal, nós temos aqui, ó, um caramelo, tá? Que tá super, super em alta, tá? Deixa eu pegar aqui. E nós temos aqui, eu trouxe, eu vou colocar nesse daqui. Tira esse daqui do saquinho pra mim. Eu fiz aqui um biscoito, tá? Um biscoito com amêndoas, tá? Que combina muito bem com o nosso caramelo. Ah, eu quero fazer aquele famoso que é cheio de amendoim, né? Eu posso fazer esse biscoito com uma paçoquinha e colocar amendoins torrados aqui no meio. Pensou que delícia? Né? Então, dá para poder brincar bastante. Olha aqui. Eu recheio... Deu vontade? Eu recheio... O pessoal aqui, aqui atrás das câmeras estão aqui sofrendo, viu, gente? Ó, o que acontece? Toda vez que eu for usar um recheio, esse recheio tem que ser pastoso. Eu não posso usar um recheio mole, porque o nosso ovo fica em pé. O que acontece se o recheio for mole? Ele vai descer, né? Ó, aqui eu tenho uma casca recheada, ele vai descer, vai perfurar que a casquinha aqui é fina e às vezes ele vaza, tá bom? Então eu tenho que observar, ele tem que ter cremosidade, porém não pode descer. Tem alguma dúvida, Stefânia? Se tiver, pode falar. Ó, vou colocar o recheio. Tem muita gente que faz e recheio com frutas frescas. Você aconselha? Não, frutas frescas não, tá? No caso do morango, né? Que sempre... eu não aconselho pelo seguinte. Quando você trabalha com frutas frescas, a durabilidade dele é muito pequena. Você pega morango, ele é riquíssimo em água, né? Então, você fechou ele aqui, ele começa a estourar muito mais rápido. Então, o que eu aconselho? Quer alguma coisa nesse sentido? Faça uma geleia, tá? Então, para não ter problema. Outra coisa muito importante, eu nunca vou colocar recheio até a borda. Olha como está aqui. Tá vendo que ele tá abaixo? Porque se eu colocar até a borda, por favor, simplesmente o que pode acontecer é que quando eu passar chocolate para tampar, esse chocolate eu limpo, sai recheio, deposito esse recheio no meu chocolate e ele vai empastar. Chegou nesse ponto, gente, não tem o que fazer. Ele não serve mais para casca, ele só vai servir para fazer recheio, tá bom? Olha que legal, gente. Eu vou pegar o meu biscoitinho, vou colocar aqui, ó. Vou apertar.
Ah, mas ele ficou quebradinho, não tem problema. Ninguém vai ver que ele tá quebrado. É porque eu tô enxergando. Eu sou egoísta, gente, eu fico olhando pra mim. Olha aqui, tá? Então, mesmo ele estando... Ah lá, eu coloquei aqui e ele não vai... Eu vou passar o chocolate e ninguém vai falar que ele está quebradinho, tá bom? Gente, esse biscoito é maravilhoso. Oi? Também. Na aula presencial, nós vamos. Uma colher, por favor. Agora nós precisamos cobrir. Então, todo o recheio, ó, fica assim, tá certo? Coberto. Então, eu vou pegar aqui, ó, fundo de uma colher e vou dispersando. Como você sabe que esse chocolate ainda está na temperatura adequada? Aqui é porque, olha, ele tem fluidez. Quando ele chegar, por exemplo, nos 25 graus, uma característica, às vezes o pessoal pergunta assim pra mim, você prefere trabalhar com cobertura fracionada ou com chocolate? Eu prefiro trabalhar com chocolate, apesar... Ah, mas é temperagem. Sabe por quê? Quando você faz a temperagem, o seu chocolate, ele rende o seu tempo, porque ele demora mais a cristalizar, né? A cobertura fracionada, como não tem que fazer temperagem, a cristalização dele é mais rápida. Pega uma faquinha pra mim. Aqui. Aí, simplesmente acontece o quê? Ele cristaliza mais rápido, tá? Então, se ele ainda tem fluidez e eu consigo passar, não preciso derreter novamente. Ó. Certo? Refrigeração. Aí agora vai dessa forma, tá? Não precisa do silicone. Vamos aproveitar aqui, gente, ó, temos um chocolatinho aqui sobrando, temos aqui, ó, flocos de arroz. Sugestão, flocos de arroz, uma bolacha triturada, castanhas, tudo que for seco, eu tirar no meu chocolate, tá certo? Stefânia perguntou das frutas, né, frescas. Não posso. Se eu tiver a fruta desidratada para misturar no chocolate, eu posso, tá bom? O que eu vou fazer aqui, ó? Vou colocar o chocolate. Flocos de arroz. Eu acho, Stefânia, que eu vou pedir para você levar 5 segundos para o micro-ondas. Por que eu vou levar um pouquinho, gente? Só para que eu tenha mais fluidez na hora de... Esse daqui, ó, por favor. Pode pôr uns 7 segundos, por favor. Por quê, pessoal? Para que ele tenha mais fluidez, para que eu consiga colocá-lo perfeitamente na forma, tá? Então, por isso que vai colocar ali. O floco de arroz, obrigada. O floco de arroz, ele tem que ser sempre misturado ao chocolate, para ele não perder, no caso, a crocância, tá? Eu nunca coloco flocos de arroz direto no recheio, a não ser que seja um recheio, obrigada, um recheio que seja uma base de gordura. Olha, aqui, ó, nós conseguimos enxergar os flocos e o chocolate, ok? Como é uma única forminha, eu vou trabalhar com a colher mesmo. Mas se eu tivesse fazendo várias, meu conselho é saco de confeitar, tá certo? Coloco o chocolate. O que eu não aconselho você vai fazer 1000 bombons e ficar rodando colher, viu, gente? No final, a mão de vocês vai quebrar. Eu posso fazer a casquinha, colocar o recheio. Vamos preenchendo. Por favor. Espera só um minutinho, Stefânia. Ó, bate. Aqui ainda faltou um pouquinho aqui, ó. Sabe aquela faquinha?
Isso. Aqui, pessoal, a gente sempre dá acabamento nos bombons antes de ir para a refrigeração, tá? Então aqui, ó, aqui tá sobrando, aqui tá faltando um pouquinho. Então eu venho simplesmente fazendo uma adequação aqui. Tiro de um, ponho no outro. Tá, só um minutinho que eu já vou mostrar. É porque senão eu não consigo limpar ele aqui. Ó. Tá? Agora vai para refrigeração, ok? Dessa forma. Aí vou indicar. Vê para mim se aquele lá já ficou. Alguma dúvida aí? O pessoal tá meio tímido hoje. Pois é. Tem dia que você pega a live que o pessoal só pergunta, né? Mas tem dia que o pessoal fica meio... o pessoal às vezes vai ficando meio tímido, né? Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando nós terminamos de fazer uma casca e que nós vamos, que nós desmoldamos, o que acontece? Eu não posso colocar, eu não posso terminar e já embalar esse meu ovo, tá? Então, primeira coisa que eu vou falar para vocês, quando você tira essa forma aqui, na verdade, ela não é desse ovo, mas eu vou colocar aqui só para poder ilustrar, tá bom? Eu fui lá, desenformei o meu ovo, tá? Ele ficou pronto, desenformei. O que eu vou fazer? Eu vou desenformar e voltar à forma por pelo menos mais uns 5 minutos. Não somente para ovo de Páscoa, para qualquer tipo de chocolate. Por quê? Existe umidade no ar. Então, para não haver condensação de umidade ali. Então, deixa uns 5 minutos. Mas vamos supor que você colocou um ovo na geladeira e esqueceu ele lá, né? O que vai acontecer? Esse ovo que o pessoal falou assim, chocolate sua. Não, chocolate não sua. Ele só vai suar se você esqueceu sob refrigeração. Aí o que acontece? Você tirou a forma, né, da refrigeração, você observou que a sua forma está gelada. O que eu aconselho? Não mexa nessa forma, deixa na bancada parado, tá? Por quê? Quando você deixa na bancada parado, vai haver condensação de umidade, mas vai condensar o quê? Na forma e não vai condensar no chocolate, tá certo? Então, depois que você observou que ele suou, que ele perdeu toda a refrigeração, aí nós podemos tirar a forma, mas não podemos embalar. Pediram para você falar sobre os ovos trufados. Ah, tá. Trufados? Tá. Gente, quando a gente fala de ovo, existe ovo trufado e ovo recheado. Você me falou de água, só um minutinho, deixa eu só beber uma aguinha aqui. Que a garganta... Existe ovo trufado e ovo recheado. Qual a diferença? Quando nós falamos em base trufada, nós estamos falando numa base que tem um chocolate derretido acompanhado de um creme, tá? Ou de um líquido. Por exemplo, eu posso usar um creme de leite, eu posso usar um requeijão, eu posso usar um vinho, eu posso usar, ontem nós estávamos fazendo teste aqui com a cerveja, né? Algo para deixar o chocolate cremoso. Então, isso é uma base trufada, tá? Então, nós podemos usar chocolate branco, ao leite, meio amargo, blend, quaisquer dos sabores, tá? Faz a base, normalmente a gente utiliza para recheio, para uns 400 gramas de chocolate, a gente coloca em média umas 200, 250 gramas de creme de leite, dependendo se ele é mais amargo ou menos amargo ou branco, tá? Quanto menor o percentual, a gente diminui um pouco quanto maior o percentual de massa de cacau, a gente diminui um pouquinho do creme de leite, tá bom? Então isso é uma base trufada. Uma base recheada. As técnicas são as mesmas, mas o recheado, por exemplo, aqui eu usei uma técnica do recheado, que é o que? É um caramelo. Mas eu posso fazer um brigadeiro, um beijinho e aí vários outros sabores de um modo em geral. Tá certo? Nunca usar nada que seja líquido, tá? E nem fresco. Eu brinco em aulas normalmente que quem quer usar frutas frescas faz o seguinte: faz o ovo, fecha, entrega o ovo para o cliente e entrega uma bandejinha de morango, das frutas pretas lavadas. Aí você come e pega. Para quê? Para não correr o risco de estragar. Entendeu? Pega. Olha, pessoal, secou. Obrigada.
Uma coisa, gente, que eu vou pedir para vocês evitarem quando a gente pegar, ficar colocando muito a mão aqui, tá? Eu não tenho, no caso, uma mão quente, mas quem tem a mão quente já vem grudando a nossa casca. Olha aqui, coloca, volta mais uns 5 minutinhos. Gente, isso daqui tá caprichado. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Olha esse já tá caprichado, mas olha esse. Eu vou cortar esse depois. Professora, tem uma pergunta aqui. Para trabalhar com apenas um cardápio, é melhor usar o chocolate blend? Olha, primeira coisa que eu sempre alerto as pessoas. O blend, o legal é que, qual a diferença dele pro ao leite e pro meio amargo? O blend, ele fica com um percentual maior de ao leite e menor de meio amargo, tá? Minha sugestão, quando vocês forem fazer qualquer coisa, por exemplo, hoje eu estou trabalhando com um produto que o caramelo é doce, eu estou trabalhando com meio amargo, tá? Por que que eu estou falando isso? Ou então você faça o seu próprio blend. Para quê? Quando, por exemplo, você vendeu o seu ovo, tá? O seu cliente comprou, vai comer todo o ovo que ele comprou e vai falar, nossa, eu queria mais. Mas quando a gente usa um recheio que é doce e um chocolate que está doce, o que que acontece? O cliente vai comer, vai sobrar e aí sucessivamente, tá bom? Então, o blend, no caso, ele é menos doce que o ao leite, né? Mas eu aconselharia vocês fazerem, né, quem for trabalhar só com blend, fazer uma medição no percentual de doce do recheio, ok? O outro, mas ele já tá meio... Traz pra mim, por favor, que aí eu vou mostrar. Para embalar essa casca, primeira coisa, eu posso pegar uma casca dessa e já começar a fazer? A casca, depois dela desenformada, perfeito, aqui ele sai. Gente, tem um pontinho, tá? Mas esse pontinho a gente não conta. Olha que coisa linda. Tá? Ó, volta a forma, tá certo? Pra questão da condensação que eu falei pra vocês. Usem geladeira e prestem atenção na forma opaca, tá? Eu quero o chumbo. Outra coisa, eu posso começar a fazer, por exemplo, obrigada, as minhas cascas, utilizando esse processo. Desenformou, forma 5 minutos, para poder passar o papel chumbo. Gente, não embalem ovo com papel alumínio. A pessoa de embalar ovo com papel alumínio, né? Pelo fato dele ser prateado, acha que é tudo igual. E não é. Aqui, ó. Aqui eu tenho um papel chumbo, tá? O que que é esse papel chumbo? Ele tem uma químicazinha que ajuda na retenção de calor, tá? Se a gente usar um papel alumínio, para que a gente usa tradicionalmente papel alumínio? Para assar, não é? Ele conduz mais rapidamente a temperatura. Então, se você tem um ovo, tem calor, o que que acontece? Ele vai derreter mais rápido, tá bom? Ótimo. Então, fiz a minha casca. Quero adiantar e deixar o recheio mais próximo da Páscoa, não tem problema. Fiz a casca, deixo de 3 a 24 horas para depois embalar, passa no chumbo e coloquem dentro de caixas de papelão. Não vai para refrigeração, tá? Temperatura ambiente. E não coloquem uma casca sobre a outra. Por quê? Se pegar um pouquinho de calor, na hora que você for fechar, o que que acontece? Não fecha, né? Porque aí você vai ter uma casca que está aberta, outra casca, no caso, por favor, uma casca que está mais fechada e ela simplesmente não complementa, tá certo? Vamos lá. Vocês estão observando, pessoal, que eu quase não estou colocando a mão no chocolate. Então, o ideal é não colocar, tá? Se eu fizer, então, para vender semana que vem, pode ficar na geladeira e armazenar? Não, temperatura ambiente. Não pode para geladeira. Não pode. Não, temperatura ambiente, tá? Por quê? Quando você coloca sob refrigeração, o seu chocolate, lembra do Sugar Bloom? Sugar Bloom, principalmente no chocolate, na cobertura fracionada, sabe o que pode acontecer? Como ele tem uma estrutura de molécula que é reta, a temperatura ele vem e cristaliza, mas o que que acontece? A temperatura vai baixando, baixando e chega um ponto que às vezes ele trinca, ele expande,
entendeu? Então, a gente não aconselha guardar sob refrigeração. Local fresco. E, gente, esqueci de falar uma coisa muito importante. Longe de qualquer tipo de odor, tá? Ah, eu coloquei o meu chocolate perto da sabão em pó, perto do alho, perto da... Não vai funcionar. Ele absorve rapidamente odores. Perfume, então, não preciso falar que nem pensar, né? Olha que casca linda. Olha isso. Chocolate puro, viu, gente? Olha. Não fica lindo? Então vamos. Vamos embalar. Estefânia, os bombonzinhos, pega aqueles... Não, aqueles ali pra mim, por favor. Pode fazer, senão ele vai cair. Gente, os bombonzinhos, obrigada. É a mesma coisa, ó. A forma ficou opaca. A gente desenforma. Esse aqui eu tinha feito durante o dia, tá bom? Então vamos lá. Vamos embalar nosso ovo. Eu acho que eu vou querer esse outro chumbo aqui. Esse daqui eu acho que ele é mais seco. Eu quero... Sabe aquela espátula de bolo? Aqui eu faço a temperagem. Pessoal, esse papelzinho, ele é só para não deixar amassar o chumbo, tá? Então eu não uso ele para embalar meu ovo. Mas eu posso usar ele para forrar a caixa que eu estiver colocando o meu ovo de Páscoa para ser recheado depois, tá certo? Uma coisa que eu não falei foi o seguinte. Eu falei para vocês de temperatura, às vezes a gente vai lembrando coisas que não foram faladas. Eu falei para vocês a respeito da temperatura do chocolate, né? Que ele fica em média 28 graus. Mas vamos pensar o seguinte, se eu estou trabalhando com chocolate branco, a temperatura média dele é entre 27 e 28 graus, tá? Aí quando eu vou para um chocolate ao leite, para um chocolate, no caso blend, ele vai para 28, 29 graus. E quando eu trabalho com o meio amargo e os demais, ele vai ficar entre 29 e 30 graus. Misturei dois sabores, a gente sempre respeita a temperatura mais baixa. Você sabe se aqui tem durex? Não, eu precisaria de... Você pega pra mim, por favor. Ó, olha aqui. A hora de embalar o ovo. Eu sempre gosto de utilizar, né, ó. Gente, essa época é muito mágica, sabe? Eu sou suspeita de provar lá porque, assim, eu amo fazer ovo de Páscoa, né? Então é muito bom. É uma terapia. Ó, fecho, deixo liso. Por que nós não vamos embalar tudo junto? Porque nós não temos como dar um acabamento muito bonito no nosso ovo. Então, quando a gente faz parte a parte, além da gente dar um acabamento legal, tem outra coisa. Vamos supor, eu tenho metade, Estefânia tem metade. Ela leva a metade dela embalada e eu levo a minha metade embalada. Tá certo? Ó, rasgou. Oi? Às vezes ele dá uma rasgadinha. E esse meu papelzinho aqui, ele é do ano passado, sabe? Então... Gruda no ovo certinho. Ah, gruda, fica perfeito. Ele é mais fino, né? Então... Ah, obrigada. Pega pra mim, Estefânia, por favor. Eu não preciso fechar, gente, o ovo todo aqui dentro, não. Aqui fora, sim, tá? Isso, olha que beleza. Ah. A Mariana já tá assim, ó. Obrigada. Ô, pessoal, vamos embalar. Eu preciso só de um pedacinho assim, tipo assim, um dedo,
tá? Dois pedacinhos. Tem os bombonzinhos aqui. Existem aquelas embalagenzinhas para trufa, que ela já vem com chumbo e fica parecendo um bombonzinho. Super prático. Eu gosto muito delas também, porque ela dá volume. A pessoa abre o ovo e fala, nossa, tá cheio de bombom. Mas ela tem aquelas barbelinhas, então assim, ela dá um acabamento muito legal, né? A gente pode usar várias cores para poder já determinar sabores diferenciados, tá bom? Aí, ó, se eu for usar o chumbo, coloco. Ô, gente, faça um negócio bonitinho. Eu vejo uns negócios tão feios, umas embalagens, nossa, aquele monte de papel amontoado. Olha aqui, ó. Põe isso bonitinho, certinho, arrumadinho, né? Isso é capricho, né? O que que acontece? Seu cliente vai abrir e vai falar, nossa, comprei um ovo que a pessoa é super caprichosa, né? Então, ou se não for vender, for presentear, vai ver que foi feito com muito carinho. Sabe o que que eu falo? Eu gosto muitas vezes de presentear as pessoas com coisas que eu faço. Porque eu falo assim, ó, você pega agora na época da Páscoa, aí você vai lá, faz um curso, aprende, você presenteia, né? Você vende, às vezes uns, outros no caso vai presentear, mas é o cuidado, né, da pessoa simplesmente ter preparado aquele alimento para o outro, né? Então eu acho que tem certas coisas que elas são muito legais. Tenta a forminha que tá. Ah, Estefânia, mãos de durex. Aí não, né, Estefânia? Vai falando, pedindo pra fazer um monte de coisa. Eu acho que o outro voou. Ah, não, tá ótimo. Mesmo que o ovo tenha recheio, coloca pelo menos um bombom. Por quê? O que que a pessoa faz quando pega um ovo? Não é isso? Então, para a pessoa, né, sentir o barulho de que ali tem, ó. E não coloquem os bombons também. Agora eu vou fazer o teste, tá? Ó. Deixa eu mostrar para vocês. Tá sem embalar. Ah, eu vou colocar os bombons ali. Aí ele chacoalha pra lá, pra cá. Olha que feiura que fica esse bombom. Isso daqui, olha que horror. Tá bom? Então, nunca coloquem o chocolate sem embalagem. Estefânia, por favor, coloque um adesivo aqui pra mim. Aqui, pode pôr aqui no meio. Isso. E outro de cá. Obrigada. Agora eu quero a embalagem, por favor. Gente, os bombonzinhos ficaram... Olha que legal. Bate, olha que lindos que ficaram. Tá? Aí volta a forma. Lembra que eu falei pra vocês? Isso, esse, o laço. Vou colocar esse pra lá, por favor. Eu acho que eu não peguei o fundo. Vê se você acha o fundinho do ovo. Sabe aquele copinho? Eu não pus aqui em cima não, né? Aqui, gente, já tem gente querendo confiscar bombons. E confiscou. Não, então pega dois, né? Tá vendo, gente? Enquanto vocês estão aí ficando com vontade, ó, que eles já estão comendo. Aí depois vocês falam o que vocês acharam, pessoal. Aqui, ó, tá assim, ó. Ah, obrigada. Ó, o suporte, tá? O suporte é para deixar o nosso ovo em pé. Na verdade, ele tem dupla função, né? Ele deixa o nosso ovo em pé e ele faz o quê? O nosso ovo crescer, né? Então, vamos lá. A embalagem, gente, vocês veem qual que vocês querem, né? Tem muito tipo aí no mercado, a gente tem caixas, tem muita coisa, tá? Eu falo que quando eu embalo o ovo, eu gosto de abraçá-lo, tá? Então, ó, eu puxo ele aqui.
Existe suporte também para embalar o ovo, tá? Então aí fica a critério, né? Puxa minha luva para mim, por favor. Fazendo tanto sucesso, estão pedindo até sorteio. Tá, com luva fazer isso aqui não dá não. Obrigada. Gente, isso aqui eu vou levar para minha casa. O que vocês acham? Eu vou andar 100 quilômetros. Eu vou comer na viagem. O que vocês acham? A gente tá aqui na expectativa. Mas, pois é. Aí vem falar que vai levar para viagem, brincadeira, né? Dá o laço, por favor. Já deixei um laço aqui pronto, pessoal, tá? Tesoura, por favor. Eu vou acertar aqui a pontinha. Obrigada. E também a pontinha aqui, ó. Prontinho o nosso ovo. Deixa eu pegar luva e vamos quebrar isso daqui, né? Gente, agora nós vamos mostrar para vocês o nosso ovo ultra recheado. Deu para ver? Aqui? Daqui a pouquinho Stefania desaparece aqui. Hã? Uai, isso daí vai ficar a critério. Como então você faz? Vamos sortear o ovo, hein, gente? Gente, ó. Quem quer? Pesado, viu, gente? Esse ovo está pesado. Como que vai? Nós vamos fazer, mas quer fazer na live? Pega a tesoura. Hã? Então, peraí. A faca. Enquanto gente, você vai... atenção. Enquanto ela vai vendo ali, aqui, ó. Olha... Só um minutinho. Olha isso, gente. O que vocês acham? Deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente, só pra gente já finalizar. Olha aqui. Quando a gente derrete chocolate e trabalha, olha quantas coisas nós conseguimos fazer. Olha aqui, aqui eu tenho uma cenourinha. Aqui tá meio fake, porque eu não pus recheio nela não, tá? Eu só penso pra... ela é de chocolate, mas ela tá mais cenográfica. Olha, tem um ovo com ranhuras, tá? Aqui também é fake, viu, gente? E olha, esse daqui não é não. Esse daqui é totalmente cheio de recheio. Então é um ovo que tá super na moda também, que é o ovo cartoon, né? Que a gente faz todo em todo. Pessoal, então nós vamos finalizar. Mariana, aí depois na sequência ela já faz sorteio, né? Nós vamos agradecer, né? Agradeço a Stefania, agradeço o pessoal, né? Agradeço a todos que participaram aí, né, da nossa live. Lembrando, gente, que nós teremos uma aula presencial, né, de ovos de Páscoa, né? No qual nós passaremos todo o passo a passo e traremos várias receitas e outras técnicas, tá bom? Muito obrigada a todos, um grande beijo, tchau, tchau, boa noite, viu? Vamos lá, tchau!